Gravando. Boa noite, boa noite, boa noite, família magnética. Vamos falar hoje de um tema muito especial sobre, claro, jejum intermitente e sobre zonas azuis. É um documentário muito bacana que está, é, quem ainda não assistiu na Netflix, 4 episódios sobre longevidade. Então eles foram em países e algumas cidades específicas onde tem o índice maior de pessoas com mais de 100 anos. E eles botavam lá em azul, por isso que chama as zonas azuis. Né? Okinawa no Japão, na Costa Rica, Ilhas Sardenhas na Itália, na Grécia, uma comunidade, né, uma cidade lá nos Estados Unidos, Loma Linda. Então é muito interessante porque eles pegaram e compilaram o que tem em comum essas localidades. E hoje nós vamos falar sobre isso, vai ser muito interessante. E também, claro, lembrando que essa live serve de abertura do grupo 31 do Jejum Magnético, para quem já faz jejum ou para quem quer fazer. Né? Nós temos o grupo aí do desafio dos 21 dias, então também serve para tirar as dúvidas com relação ao jejum. Então vamos projetar aqui os slides. Tá aí, zonas azuis. Como viver mais de 100 anos? Quem quer viver mais de 100 anos aí, coloca no chat. Mas com saúde, né? Olha, ó, com saúde. Não é para ficar 100 anos acamado lá. É para viver com saúde. Andando de bike, que nem o seu Luiz. 100, 120. Então isso é o mais importante. Ah, coloque a cidade de onde vocês estão falando, né, gente? Para que a gente possa aí deixar registrado aí, a Cléudia falou, quero viver mais de 100 anos. Deixar registrado aí, seu Luiz de Floripa, que mais? Sapucaí do Sul, Criciúma, Santa Catarina, minha cidade natal. Para quem não sabe, minha cidade natal é Criciúma. Presidente Getúlio, a Maria Bart, presidente Getúlio, nossa presidente Getúlio, muito bom, que foi acometida aí pelas enchentes, mas agora já está tudo bem. Então, vamos falar sobre isso, sobre as zonas azuis e sobre o jejum intermitente, porque vai entrar numa parte daí das dicas das zonas azuis. Então, primeiro, vamos falar de um dado estatístico que eu gosto sempre de começar com dados estatísticos. Gosto de começar assustando, né? As principais doenças que acometem, né, que causam óbito no Brasil, doença cardiovascular é a primeira causa, 340 mil por ano, câncer 200 mil por ano, pneumonia 139 mil, diabetes e doenças endócrinas 74 mil e doença associada ao fígado e aparelho digestivo também é uma grande quantidade. Inclusive, né, eu tenho encontrado muitas pessoas nos exames laboratoriais com enzimas do fígado alterada e gordura no fígado, gente. Estou impressionado por tantas pessoas que estão com a doença hepática não alcoólica. Não é pelo álcool, é pelo carboidrato, é pelo excesso de produto industrializado. Né? Boa noite, Minas Gerais, está sem áudio aí? Maria Aparecida. O pessoal, estão me escutando bem? Então, olha lá. Então, às vezes, dar uma configurada aí no teu computador, viu? Porque às vezes está baixo aí o volume ou o fone de ouvido, aí às vezes tem que dar uma configurada. Né? Se é em todo mundo, aí o problema é no meu, mas se é só no seu, pode ser da sua internet, pode ser da configuração do seu computador ou do celular, né? Se você está escutando o celular. Por que acontece esses problemas que eu citei ali, doença cardíaca, gordura no fígado, principalmente por causa da obesidade. Né? E a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque não é questão de emagrecer ou não emagrecer, é que hoje em dia tem muita oferta de produto processado, industrializado. Então as pessoas estão deixando de comer comida de verdade para substituir por lanches, por farinhas, né? Pão e essas coisas. E isso vai levar a obesidade, diabetes, problema no coração, porque aí começa a ter a inflamação das artérias, começa a ter o colesterol alto,
Aí começa a ter mais risco de AVC, de derrame, de infarto, né? E câncer também aumenta o risco com o consumo de açúcares. Então, é muito importante entender que tudo isso leva a inflamação e estresse oxidativo. E até uma das coisas assim que é muito importante ser entendido, né? Que às vezes muitas pessoas pensam, a gordura no fígado, o colesterol é por causa da gordura. Não, o problema não é a gordura, o problema é o carboidrato processado, ultraprocessado, tá? Então, às vezes as pessoas pensam, doutor, eu tô com gordura no fígado, mas eu nem consumo muita gordura. Mas o problema não é a gordura, o problema é o açúcar e o carboidrato, que é o amido, né? Quando eu falo carboidrato, é massa, pão, aí entra o arroz, entra a tapioca, entra a batata, entra o aipim, né? Tudo isso, se não é gasto com exercício, tudo se transforma em gordura no fígado. No fígado armazena como gordura. Então é importante entender isso também, né? Que a gente já não tem uma vida tão ativa, a gente está mais sedentário e o aporte está mais cômodo, às vezes, de ir no supermercado, em vez de fazer uma comida de verdade, arroz, salada, carne, então, vamos pegar um pão, vamos pegar um biscoito, né? Vamos pegar algo congelado e botar no micro-ondas, tudo isso, claro, vai afetando nossos hábitos e vai afetando a, a nossa a nossa inflamação, estresse e levando à obesidade e a série de nós chamamos de síndrome metabólica tudo isso. Tem sentido isso, pessoal? Será que estamos consumindo mais produtos processados? É só você, se você entrar no supermercado hoje e olhar assim todas as gôndolas, né? 90% é pacotinho, né? Por isso que qual é o lema do nosso grupo? Descascar mais, desembrulhar menos. Anote esse lema aí: descascar mais, desembrulhar menos. Isso é muito importante. Tá, e por que que leva então a obesidade e esses problemas aí, como o problema cardíaco, diabetes e câncer? Primeiro, alimentação errada, vida sedentária, né? Isso que eu estava falando. Segundo, mas também as emoções. As emoções também, a gente fica aí no estresse, ansiedade, depressão, come mais doce, descarrega na comida. Padrões de pensamentos também, pensamentos negativos, a genética, né? Então a gente sempre tem que ver assim, qual que é o problema genético na minha família? Tem diabetes na família? Tem câncer? Então é importante a gente estar mais atento. Por exemplo, na minha família já tem casos de câncer, teve casos de colesterol alto, então eu tenho que ficar bem mais alerta a esses padrões genéticos. Só que a genética é 20%, tá, gente? A genética não é determinante. A epigenética, que são os hábitos, é 80%. Então é muito importante a gente entender isso. Por mais que tenha diabetes na sua família, você talvez nunca tenha diabetes. Então, a Maria Aparecida falou, não estou ouvindo, doutor. Então faz assim, Maria Aparecida, tu sai da live e entra novamente. Às vezes dá certo, tá? Às vezes dá certo quando faz esse processo. Então, olha aqui os campeões do tempo. Olha que legal. Aqui, ó. Isso é do Guinness Book, Livro dos Records. Gianni Calment, 122 anos e 164 dias. França. O homem aqui, ó, Jeremon Kimura, Japão. Olha aí, Japão. Os japoneses aí sempre estão na vanguarda aí na questão de atualmente. Kani Tanaka, olha aí, ó, do Japão de novo, 116 anos. E o Alexander Mitch, dos Estados Unidos, 111 anos. Os próximos que estarão ali, adivinha quem são? José Luiz, Fernanda, Maria Bart, Maria Aparecida, Cleo, todo mundo vai estar aqui nesse quadrinho aqui, ó, Maniche, todo mundo. Daí você vai falar assim, fiz tanto jejum com o doutor Tiago aí que a gente aí passou dos 100 anos. Ó, expectativa de vida no Brasil masculina, 73 anos, tá? E 6 meses. E das mulheres, 80 anos, né? 80 anos e meio, né? Então, em 6 meses. E Santa Catarina, aqui tem muitos catarinenses escutando essa live também, né?
ocupa um lugar de destaque nesse contexto. É a primeira no ranking dos estados brasileiros com maior expectativa. Então, isso é conforme o IBGE 2023, tá? Tem expectativa nos homens de 77 anos e nas mulheres de 84. Uau! Bom, o sul do Brasil, né, tem aí uma renda per capita alta, uma qualidade de vida, né? E claro, talvez o clima deve favorecer isso, mas o que é mais importante entender aqui, isso é uma média. Ou seja, uma média de quem se alimenta bem e de quem se alimenta mal. Então, quer dizer, quem se alimenta bem está muito provável, né, que se não tiver nenhuma morte trágica, obviamente, vai passar dos 84 anos. 70, estou quase lá, muito bem, vai passar fácil, fácil, é isso, Luiz. Vai passar fácil, fácil. Em Floripa? Oh, Floripa é para ver 90, 100 anos. Ó, Floripa não deixa de ser uma zona azul. Vamos ver aí os quesitos. Ó, zonas azuis ou Blue Zones são um conceito criado por Jean Pes, pesquisador sênior do Departamento de Medicina Clínica Experimental na Universidade de Sassari, na Itália. Disseminado por Dan Buettner, o apresentador do documentário Como Viver 100 Anos, Os Segredos das Zonas Azuis. Então, esse Dan Buettner que faz o documentário. E ele faz uma coisa muito interessante, que ele quer reproduzir as zonas azuis em várias cidades. Inclusive, ele já está fazendo um experimento lá nos Estados Unidos com uma cidade para repetir todos os padrões para se transformar numa zona azul. Então, quais são as localidades ali? Ó? Okinawa, no Japão, né? Barbagia, na Sardenha, Itália, Loma Linda, na Califórnia, Estados Unidos, Icária, na Grécia, Península de Nicoya, Costa Rica. Então, eles foram lá, entrevistaram esse pessoal, viram que eles tinham em comum, né? Então, muito legal que, bom, aqui já dá para destacar, né? Por exemplo, tanto na Itália como na Grécia, a dieta do Mediterrâneo, né? Peixe, saladas, azeite de oliva, né? Ah, no Japão, muitos fermentados, né? Muitas algas, né? Eles consomem muitas algas. Na Costa Rica também, muita legumes, né? E lá na Loma Linda, na Califórnia, são evangélicos adventistas vegetarianos. Então, interessante. Só que tem vários quesitos, não é só alimentação. Tem 4 tópicos que a gente vai observar que tem a ver com essa parte da longevidade aí. Boa noite a Valkyrie que está entrando também, muito legal, muito bom aí. Tiago também entrou, meu xará, muito bom aí. Olha, então vamos lá. Soluções. Então são 4 pontos, anotem esses 4 pontos aí, pessoal. Eu estou dando aí um resumo do documentário, mas é para vocês ver o documentário também, que vai ser muito legal ver o documentário aí. Cada episódio dura uns 40 minutos. Muito legal aí. Vale a pena. Movimento é o primeiro pilar, que é comum em todas essas localidades. O segundo, alimentação saudável, o que muda, inclusive, assim, né, de região para região, porque eles aproveitam a agricultura local. Conexão com as pessoas. Olha só a importância de ter amigos e estar próximo da família também. Ou estar próximo da família ou, né, o grupo de amigos, porque é importante ter o convívio social. E espiritual, independente da crença. Por exemplo, tem lá os que são lá os evangélicos, lá adventistas, né? Mas lá no Japão eles têm outra filosofia de vida, mas eles também têm essa parte da espiritualidade, independente da religião de cada um, né? Então, vamos explicar todos, né? Todos os tópicos. Então, primeiro, movimento. Quando fala em movimento, a gente pensa em exercícios. Claro que sim, mas não é só isso. O que eles observaram, que inclusive, né, em algumas localidades, como no Japão e nas Ilhas Sardenhas, eles nem fazem tanto exercício. Mas eles caminham muito, e lá são montanhas, eles caminham naquelas montanhas de baixo para cima, de cima para baixo. Então, na verdade, eles são ativos.
Claro, porque eles caminham, fazem tudo a pé, são comunidades pequenas, eles cultivam o jardim também, então eles se abaixam para meter assim, catar os matinhos, para arrumar as flores, né? E isso equivale a um agachamento. Cada vez que se abaixa é um agachamento. Eles até fizeram uma média lá que um idoso lá de 100 anos é como se agachasse pelo menos umas 60, 70 vezes por dia. Então, quer dizer, é como se você fosse para uma academia fazer 70 agachamentos. Só porque durante o dia caminha, conversa, mexe na terra, entra em contato com a natureza. Então, não necessariamente é que a gente tem que ir para a academia todo dia, mas sim estar em movimento, caminhar, andar de bicicleta, é, estar em contato com a natureza, tudo isso faz parte aí dos primeiros pilares da longevidade de viver mais de 100 anos. Então, aí vai agora um desafio para todos. Desafio. Muitas pessoas falam assim, mas doutor, eu não tenho tempo para fazer exercício, minha vida é muito corrida, minha vida é muito atribulada, doutor. Você tem 10 minutos por dia para fazer exercício? Vamos lá, quem tem 10 minutos por 10? Não estou pedindo uma hora. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu vou ter que ir lá para a academia, botar uma roupa, lá eu vou ficar uma hora puxando ferro, eu estou cansada do trabalho e ainda tem que ir para a academia. Ah, o seu Luiz está colocando ali o aterramento, que é o ground, isso mesmo, né? O andar de pé no chão, ou colocar a mão na terra, tudo isso é contato com a natureza e é anti-inflamatório. Então coloca aí no chat aí, quem teria 10 minutos? 10, só 10 minutos. Eu não estou pedindo nem meia hora. 10 minutos para fazer atividade física. 10. Então, para a gente ter uma ideia, olha só esse estudo aqui, ó. Olha só esse estudo. Isso aí saiu até esses tempos. Mais de 110 mil mortes poderiam ser evitadas por ano se 10 minutos de exercícios diários fossem feitos, segundo estudo. Olha, só 10. Você tem 10 minutos no seu dia para se exercitar? Isso pode salvar vidas de acordo com um novo estudo. E eu até trouxe dois estudos, na verdade. O primeiro estudo fala: se cada adulto saudável caminhasse rapidamente ou se exercitasse por mais de 10 minutos extras diariamente, poderia evitar 111 mil mortes anualmente nos Estados Unidos, ou cerca de 7% de todas as mortes em um ano típico. Quando eles dobraram o tempo de exercício, imaginado para 20 minutos extra por dia, o número de mortes potencialmente evitadas subiu para 209 mil. Uau, hein? Outro estudo: caminhadas e pequenos trotes diários de apenas 10 minutos. Essa pequena quantidade foi brilhante, pois o resultado das pesquisas mostrou que se conseguiu reduzir a morte cardíaca precoce antes dos 60 em 15%, além de reduzir o aparecimento do diabetes tipo 2 em 40%, doenças cardíacas em 35%, demência, olha só, o Alzheimer, em 30% e também alguns tipos de câncer. Então, gente, a gente tem que buscar sempre um motivo, não dar uma desculpa. Então, 10 minutos é 10 minutinhos. Então, às vezes, em vez de pegar o carro para ir no supermercado, vai a pé. Às vezes a gente faz, ou vai de bicicleta, né? Então, tudo isso a gente já está ganhando aí minutos. Às vezes, em vez de subir pelo elevador, sobe pela escada no seu condomínio. Às vezes só isso aí já faz uma diferença. Ah, moro no segundo andar. Então vai lá, sobe aí esses 4 lances de escada, né? Já dá ali uns 30, 40 degraus. Isso aí já ajuda. Então, às vezes a gente fica tão acomodado, né? Controle remoto da televisão, vai de elevador, o vidro do carro já é elétrico. Chega no trabalho, elevador. Se bobear, a gente não caminha nada durante o dia, né? Então, tudo isso é importante a gente colocar em movimento. Tem sentido isso? Então, vamos lá, pessoal. Movimento. Segundo, e aí que vai entrar o jejum, né? Boa alimentação. E os japoneses falam do hara hashibu. O hara hashibu, o que, que significa isso? É sair da mesa quando você já está
80% já satisfeito, já sai da mesa, não precisa se empanturrar. E aí, vamos falar da alimentação. Em Okinawa, eles comem muitas frutas, verduras, soja, batata doce. Lá até parece no documentário que eles têm uma batata roxa, a batata doce roxa, né? Que é um pouco diferente da nossa aqui no Brasil. Nas Ilhas Barbadia, na Itália, lá é verduras, tomate, que tem licopeno, vinho, vinho e frutas, né? E na Grécia, a dieta do Mediterrâneo, né? A Icária na Grécia, que é peixe, que é azeite de oliva, as saladas, né? E Loma Linda são adventistas, são vegetarianos. Então, são diferentes, inclusive. Então, quer dizer, não existe, gente, uma dieta única, universal para todo mundo. A gente vai se adaptando, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, o que, que todas têm em comum? Eles comem comida de verdade. Eles não ficam comendo produto industrializado, excesso de pão, excesso de pizzas, excesso de massas, eles não substituem, eles estão em movimento e comem comida de verdade, né? Embora até mesmo na Itália se come um pouquinho de macarrão, sim, né? Eles têm massa lá, eles gostam, né? Mas como eles comem bastante verduras e frutas, até essa glicemia não sobe tanto, né? Porque aí tem as fibras. Então, é importante entender por que eu bato tanto nessa tecla aí do pão, dos cereais. Porque tudo isso, gente, é glicose. Às vezes as pessoas confundem assim, né? Quando a gente fala de diabetes. Mas, doutor, eu já tirei o açúcar da minha dieta. Tá, mas açúcar é pão, é amido, é cereal, é batata, é aipim. E principalmente esses industrializados, biscoitinho. Às vezes a pessoa faz dieta com bolachinha de água e sal, ela acha que está abafando. Não, não está adiantando nada, porque só está ficando desnutrida e está aumentando sua glicose. A glicose aumenta, libera insulina. A insulina aumentada no nosso organismo armazena essa glicose como gordura dentro do adipócito, que é a célula de gordura, e aí corta a perda de gordura, ou seja, o emagrecimento. Então, por isso que o jejum é importante. Por isso que o jejum intermitente vai ajudar muito, porque a gente vai ter restrição de algumas refeições, ou pula o café da manhã, ou pula o jantar, você vai liberar menos insulina, em vez esse negócio de ter que se alimentar 3 em 3 horas, eu não concordo, não precisa se alimentar 5 vezes por dia. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar. Não é para quê? Daí libera a insulina 5 vezes, a insulina fica alta o tempo todo e aí fica acumulando gordura. Normalmente eu faço de 2 a 3 refeições por dia. Para mim é almoço, um lanchinho da tarde e fecho a minha janela com o jantar. Às vezes só 2, às vezes só almoço e um lanche. Não precisa se alimentar tanto. Mas doutor, não vai sentir fraqueza? Não, porque aí quando você comer, você vai comer comida de verdade. Você não vai ficar comendo pão e bolachinha, né? Lembrando que tem muitos tipos de açúcar oculto. Olha aqui, ó. Bom, o óbvio, né? Açúcar refinado, invertido, mascavo, de coco, demerara, de beterraba, de tâmara, de castanha. Tudo é açúcar. Mas tudo que termina em ose, lactose, destrose, frutose, xarope de frutose, sacarose, glicose, maltose, galactose, ribose, glucose, ídio, monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo. E tudo que é xarope. Xarope de milho, de agave, de guaraná, arroz integral, alfarroba, bordo, malte, tapioca. E tudo que parece natural. Amido, suco de fruta desidratada, suco concentrado, mel, melaço, melado, caramelo, rapadura, cana-de-açúcar, maltodextrina, malte de cevada, caldo de cana e néctar. Ou seja, né? Tudo isso é açúcar oculto. Então, o que acontece? Às vezes, esses tempos até botei no meu Instagram, eu peguei lá um sorvete lá no mercado e estava escrito assim, bem grande, 0 açúcar. Tá, então eu peguei lá, então vamos fazer isso, vamos ler o rótulo. Aí virei o rótulo para ler, estava lá, maltodextrina. Tá ali, maltodextrina. Açúcar. Só que porque o que é açúcar comum é sacarose, tá ali no OSE, né? Então eles querem referir como 0 açúcar, 0 sacarose. Mas daí se aparecer qualquer um desses aqui, gente,
Nos Estados Unidos é muito comum xarope de milho, por exemplo, eles põem tudo. Isso tudo também libera insulina. Então, por isso que durante o jejum, que a gente vai falar daqui a pouco, só dá água, é café preto sem açúcar, é chimarrão e chá. Ó, agora eu tô aqui com a minha água, já tomei 2 litros de água por dia. Hoje eu tomei chá de alecrim, né? Todo dia eu faço um chá, um dia eu faço onde eu tomei de cavalinha, e assim a gente vai desintoxicando. Então, né, o jejum intermitente, onde é que entra nisso, na longevidade, né? Primeiro, ele é científico, né? O Yoshinori Ozumi, em 2016, ganhou o Prêmio Nobel da Medicina, falando sobre que o jejum nos leva à autofagia. E o que é autofagia? O próprio organismo consome aquelas células de mau funcionamento. Mas lembrando que jejum é milenar. Jesus fazia, Buda, Gandhi, todos os mestres faziam jejum. Então, se esses mestres faziam coisa ruim, não deve ser, né, gente? O mais importante é você fazer da maneira correta, ser bem orientado, né? Não dá para você fazer jejum e depois sair do jejum comendo pão, comendo bolacha, né? Então a gente tem que saber fazer o jejum e tem que saber sair da maneira correta, tá? Então vamos primeiro falar aqui dos benefícios do jejum. O que, que as pessoas pensam que o jejum faz? Emagrece? Ah, é passar fome e a pessoa emagrece. Mas olha o que ele também faz. Reduz o triglicerídeo para quem está com triglicerídeo alto. Lembrando, né, como eu falei, o triglicerídeo o que, que é? Não é da gordura, é do carboidrato, mas diminui a inflamação. Quem está com diabetes, quem está com artrose, artrite, fibromialgia, tireoidite Hashimoto, esclerose múltipla, enfim, tudo isso aí tem que fazer jejum. Da autofagia, que é o Prêmio Nobel da Medicina, que o corpo, quando está em restrição alimentar, consome aquelas células de mau funcionamento. Melhora a memória, olha só, melhora a pressão arterial. Teve gente que já parou de tomar o remédio da pressão fazendo jejum. Não é que ele tirou o remédio, voltou no cardiologista e o cardiologista falou: Nossa, a pressão está baixando, é melhor tirar o remédio. Melhora o sistema imunológico. Tem gente que pensa que vai ficar fraco com o jejum, não, vai melhorar, vai ficar mais forte, reduz o estresse, aumenta a resiliência, a saúde intestinal e a sensibilidade à insulina. Ou seja, quando tem diabetes, tem resistência insulínica. Então, com o jejum aumenta a sensibilidade. Então, a pergunta número 1. Ah, doutor, diabético pode fazer jejum? Pode e deve. Salvo aqueles casos que já tomam insulina, aí tem que ser acompanhado com o médico de perto. Mas se você só toma metformina, libenclamida, esses outros remédios, pode e deve fazer jejum. Porque o jejum, como eu falei, vai dar menos picos de insulina. Tá, então vamos lá. Como é que é o jejum intermitente? Então vamos imaginar assim, ó. O jejum mais clássico, né? É 14 horas de jejum, 16. Então aqui quem está no grupo de jejum, a gente vai começar com 14. Tá? Então agora das 8 da noite até as 10 horas da manhã do dia seguinte, tá? E o que, que pode consumir então durante esse período? Água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê e água saborizada. O que, que é água saborizada? Eu posso botar umas folhinhas de hortelã, posso botar um cravinho, né? Posso botar um pouquinho de canela, um chazinho, né? Umas gotinhas de limão, não tem problema, isso não quebra o jejum. Lembrando que o chimarrão ali também é sem açúcar, tá? Para quem é do sul, gosta de chimarrão, lembrar de comprar uma erva sem açúcar, porque tem algumas ervas que vêm com açúcar. Então tem que ler lá no rótulo, vai estar escrito, né? Sem açúcar. Então, normal é só ver a rótula. Então, imagina assim, ó. Isso aqui é durante o jejum. Como é que eu quebro o jejum depois? Eu vou quebrar o jejum com gorduras boas. Então, primeira coisa, vou imaginar, vai chegar perto do meio-dia, tá? Então, já vou dar dica para vocês. Quem aqui já é do grupo já sabe o que eu vou falar, né? Mas para quem é novo é o seguinte: primeira coisa que a gente vai fazer antes de comer qualquer coisa, tomar um shot de água, água morna com limão. Então pega um limão, espreme em água morna ou água a temperatura ambiente, bota umas pitadinhas de açafrão, eu boto três pitadinhas de açafrão e 20 gotinhas de própolis. Eu gosto do própolis verde, tá? Mas pode ser qualquer própolis. Então você toma de canudinho para não estragar o esmalte do dente. Então
ali uns 15 minutinhos antes de quebrar o jejum, você faz esse shot. Outro shot que pode ser feito, e pode ser feito os dois, inclusive, é você também o vinagre de maçã. Você pegar o vinagre de maçã orgânico, até comprei, agora fui no mercado, comprei outro vinagre de maçã, que o meu está acabando. Bota uma colher de sopa e um copo de água, mexe, toma de canudinho também, para não prejudicar o esmalte do dente. Toma antes de quebrar o jejum. Por que o vinagre de maçã? Ele diminui a glicemia e ele ajuda para que não dê esse pico tão grande de insulina. Tá. Então, fiz o shot, um dos dois ou os dois. O que eu vou comer primeiro? Eu vou comer primeiro ou gordura, pode ser, por exemplo, o abacate que está ali, a noz castanhamento, pode ser também, ou proteína, ou começo pela carne, começo pelo frango, começo pelo peixe, ou salada, tá? Então eu não vou começar pelo arroz e feijão e não vou começar pelo macarrão nem pão, tá? Não se quebra o jejum comendo biscoito, bolacha, pão, macarrão, nada disso. Então você vai comer ou começa por uma gordura, ou por uma proteína, ou pela salada, né? Depois, com o grupo, a gente vai ensinando outras estratégias. Você pode tomar uma glutamina, você pode tomar uma creatina, né? Isso são suplementos. Mas quem está começando, só fixa dessa maneira. Ó, eu vou começar comendo a proteína, eu vou começar comendo a gordura ou a salada. Não comece pelo pão, massa e tudo isso, tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza. Isso aí é quebrar o jejum, né? Você vai quebrar o jejum, então a gente chama abrir a janela de alimentação. Ao abrir a janela de alimentação, você pode se alimentar ali em média do meio-dia até as 8 da noite. Se for um jejum mais prolongado, você pode começar às 6 da tarde. Então, se é um jejum de 16 horas, a gente faz da 8 da noite até o meio-dia do dia seguinte, 16 horas, tá? Então, de manhã pode tomar um café preto, pode tomar água, pode tomar chimarrão. Se é um jejum de 14 horas, eu sempre recomendo começar tipo 8 da noite, porque aí aproveita as horas de sono, vai até as 10 da manhã. Eu vou fazer um de 18 horas, isso mais pro final do grupo. Aí você começa tipo 6, 7 da noite e termina lá pelo meio-dia, 1 hora da tarde, tá? Então isso quando a gente falar abrir a janela de alimentação é quando você começa a alimentar. Fechar a janela de alimentação é quando você entra em jejum, tá? E por isso que o aplicativo vai ser bem importante apoiar no processo do grupo. Tá bem, pessoal? Tendo dúvidas, vamos colocar no grupo. Então, lembrando, pessoal, que essa live de abertura do grupo do Jejum Magnético, se você está escutando essa live ou a gravação e ainda não está no grupo, você pode me chamar no WhatsApp. Se está vendo no YouTube, vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e você pode me chamar no WhatsApp, que aí você poderá entrar no grupo, tá? Conexão emocional. Terceiro requisito. Então, lembrando, primeiro, movimento. Segundo pilar, alimentação saudável, né? E comer só 80% quando está satisfeito, para de comer. Não fica assim panturrando. Terceiro pilar para a longevidade é a conexão emocional, é a família, os amigos. Então, por exemplo, lá no Japão eles têm o que eles chamam de Moai. Moai é grupo de amigos, né? Então eles têm umas amizades, eles compartilham. Também algo muito importante, tanto na Itália como no Japão, eles mostram lá na Grécia, eles ficam muito perto da família, eles, né, têm esse apoio emocional. Até viram que pessoas que vão para uma casa de repouso e ficam longe da família vivem 7 anos menos, né? Então, olha, então é uma decisão sempre a ser pensado sobre isso. A tribo, que é grupo de pessoas afins. Então, por exemplo, né, como lá os evangélicos lá dos Estados Unidos, eles todos têm a mesma filosofia de vida, então estão perto de pessoas que têm a mesma filosofia de vida. E algo muito importante, grupos para se divertir. Olha só, a gente também tem que ter isso, tocar música, teatro, dar risada, conversar, expressar, né? Tudo isso é muito importante para que a gente tenha uma longevidade. Então, fica a dica aí, conexão emocional. Nem tudo é só alimentação, tá, gente? Nem tudo é só exercício. Estar perto das pessoas que a gente ama é fundamental, né? E ter um grupo de pessoas
que a gente chama com o mesmo propósito, né? Então, por exemplo, a família magnética, o que que é? É um grupo, todas as pessoas estão com o mesmo propósito, né? Tem sentido isso? Fernanda, Luiz, vamos participar. Valquíria. Então, por isso que eu falo ali, família magnética, porque aí identifica, né? Ah, nós temos algo em comum. Todos nós estamos fazendo jejum, então fica mais fácil. Então, é muito importante o grupo e o compartilhar. Tem gente que às vezes fala assim, ah, eu não vou botar mais uma mensagem, os outros já estão botando tal. Mas é muito importante isso, que quando a gente está fazendo jejum, e às vezes você está num ambiente que as pessoas estão comendo e tal, aí você vê lá no grupo que as pessoas, ah, eu estou aqui fazendo 15, eu estou fazendo 16, eu estou fazendo 17, isso motiva a gente, né? Porque às vezes na sua casa não vai ter esse apoio. Tem gente que está fazendo em casal, por exemplo, ou em família, legal, mas às vezes é justamente o contrário, às vezes a família está comendo na sua frente. Eu vou fazer um teste, vamos ver se ele está fazendo bem esse jejum aí. Vou comer um sanduíche na frente dele. Ó, e fé, espiritualidade, né, que é outro pilar, né? É interessante que os japoneses, eles têm uma palavra chamada Ikigai, que chama propósito de vida. A gente encontra o nosso Ikigai. Lá na Costa Rica, eles chamam que todos temos um plano de vida, que é como se fosse um plano de vida, a nossa missão. A fé, né, a espiritualidade, né, como a gente falou ali, os evangélicos têm o cristianismo, os japoneses também têm a filosofia deles, e os japoneses também têm uma parte que é como é que se chama? O altar para os ancestrais. Isso é muito legal que os japoneses têm, que eles têm uma parte na sala que é dedicada aos ancestrais. Então, eles deixam as fotos dos ancestrais, acendem uma vela, fazem uma oração, né? Então, às vezes, quando a gente faz, assim, nas palestras, essa meditação de honrar, né? Que alguns aqui já participaram, justamente tem muito a ver com isso também, com essa filosofia de honrar os nossos ancestrais. Isso é muito importante. Então, pessoal, olha aqui, ó. Dicas práticas das zonas azuis, tá? Manter-se em movimento naturalmente, em pequenas tarefas do dia a dia, como caminhar ou cuidar do jardim. Então, olha, tudo que a gente fizer, assim, pode parecer pouco, tá? Ir lá no jardim, ter uma hortinha, se abaixar, botar o pé na grama, tudo isso, gente, faz uma grande diferença no final da nossa vida. Não no final, durante já. Porque a gente já é anti-inflamatório, a gente coloca a mão na terra. Então, às vezes, vou no mercado de carro, vai de bicicleta. Vou subir de elevador, sobe pela escada, né? Olha, fazendo várias vezes coisas simples, não é que precise ir para academia todos os dias, mas aproveitar para usar esse corpo que a gente tem. Encontrar o seu propósito e prosseguir com paixão, né? Então, o propósito de vida não significa necessariamente ser algo profissional, né? Pode ser algo extra-profissional, pode ser uma tribo que a gente tem, que a gente é engajado, pode ser um grupo de amigos, né? Ir devagar, trabalhar menos, descansar e tirar férias, isso é muito importante, né? Porque recarregar as baterias, parar de comer quando estiver 80% satisfeito, Hare Hashibu, né? Por isso que o jejum é interessante também, porque é uma restrição calórica. Então, o jejum por si só, o fato de a gente pular uma refeição, seja o café da manhã ou o jantar, quem acorda muito cedo, gosta do café da manhã, então faz o seguinte, começa o jejum mais cedo, começa às 4 da tarde, vai até às 8 da manhã. Você pode ir administrando a sua janela, né? Consumir mais vegetais, menos carne, produtos processados, né? Principalmente aqui, né? Independente se você é vegetariano ou não, diminuir os produtos processados industrializados, como salsicha, linguiça, tudo isso, salvo que você tenha um produtor artesanal, local, né? Então, a gente sabe que tem alguns produtores na região de Santa Catarina que fazem uma linguiça já mais artesanal, mas normalmente essas que compram no supermercado
É tudo produto processado. E produto processado, gente, para que vocês tenham uma ideia, é a pior carne que tem, tipo uma salsicha e cheia de corante e produtos químicos. Então, realmente é bem complicado, né? Pode beber um vinho de vez em quando? Ê, pessoa, mas com moderação. Ô, doutor, e chopp na Oktoberfest? Tudo com moderação, tudo na vida com moderação. Pode, a gente só tem que cuidar, né? Quem quer emagrecer, claro que não tome cerveja durante esses 21 dias, né? Mas se pro resto da vida, sim, tomar com moderação. Criar laços afetivos, relações sociais saudáveis, alimentar a alma com atividades espirituais, por exemplo, meditação, contemplação. Eu medito todos os dias, recomendo, né, que pratique meditação. Amar a sua tribo e fazer da família uma grande prioridade. Então, isso é muito importante se você convive perto da família, estar presente. Ah, não, minha família mora longe. Bom, busque uma tribo de pessoas com afinidade de valores. Né? E também, claro, a nossa família magnética é uma tribo aqui de pessoas afins, né? Para que a gente possa sempre compartilhar. Bom, aí está o meu Instagram e meu YouTube. Essa live também estará no YouTube. Daqui a pouco eu vou subir ela, vou botar no YouTube, né? Alguns já estão vendo pelo YouTube. Então é muito importante, quem quiser participar do grupo de jejum intermitente, fale comigo, né? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, começa hoje o nosso desafio, né? E nos próximos 21 dias, ainda até hoje é terça até quinta-feira, a gente vai estar aceitando pessoas novas no grupo, tá? Se você depois quer indicar essa live para alguém, se você já está no grupo e fala assim, eu quero que participe mais pessoas desse grupo. Você pode indicar até quinta-feira, né? Para que essas pessoas possam participar. Ó, então, olha só para a gente finalizar essa live, essa frase que é interessantíssima, né? O destino não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Não é algo a se esperar, é algo a se conquistar. William Bryan. Então, algo muito importante é entender que as escolhas, gente, não é só uma escolha assim, do que eu vou fazer na faculdade ou da vida profissional. É uma escolha diária. E isso que é o mais importante ser entendido, né? Tem as grandes escolhas. Eu escolhi fazer medicina, eu escolhi tal carreira, ok. Mas é a escolha diária de hoje, eu vou no mercado, em vez de carro, eu vou de bicicleta, em vez de subir pelo elevador, eu vou subir pela escada, em vez de eu comer hoje um pão, eu vou comer uma fruta, em vez de eu tomar um refrigerante, eu vou tomar um chá, né? Pode tomar chás aí diuréticos, cavalinha, carqueja, erva doce, boldo, né? Enfim. Então, essas pequenas escolhas fazem grande diferença, não só no futuro, para a gente chegar aos 100 anos, mas também no dia a dia, porque a gente se sente melhor. Então, é muito importante, antes de comer tarde da noite, ou comer um doce, ou comer algo pesado à noite, pensar assim, como é que eu vou me sentir hoje à noite? Como é que eu vou me sentir amanhã? Né? Então, é muito importante a gente ter essa capacidade de, antes de agir por impulso, pensar o que eu quero escolher agora. E claro, aí o grupo é para motivar, não é para comparar. Longevidade radiante, como viver mais de 100 anos. Então é isso, pessoal. Terminamos a nossa live de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, me chamem no grupo, né? Aí é o seguinte, eu vou deixar essa gravação, depois eu vou botar o link lá no grupo. Vocês podem encaminhar para outras pessoas. Vamos começar com um jejum de 14 horas, tá? E aí eu vou botar o protocolo aí da semana amanhã, né? Vamos começar gradual. Tem alguns aqui que já são experientes em fazer jejum, já fazem 16, 18, 20 horas de jejum. Mas vamos começar com 14, 15, 16 horas. Vamos começar de leve, né? É muito importante isso. Quem está começando, comece aos poucos. Comece aos poucos. Não queira já no primeiro dia já querer fazer muito comprido, não. Vai ser minha primeira vez, a Tati tá falando aí, legal, Tati. Então,
É isso, é importante ir gradualmente, não vai com muita sede ao pote. Então a dica é 14 horas de jejum. Quem começar agora, vamos pensar agora. Agora é 9 horas. Vai dar 9 horas. Então faz o primeiro jejum até as 9, até as 11 da manhã. Ah, doutor, então eu vou comer minha última refeição agora. Ah, então sugiro, como uma gordura boa, um abacate, nozes, castanha, amêndoas, né? Porque se comer pão, vai estar com fome daqui a 2 horas. Tem que comer gordura boa. Lembrando, quebrou o jejum, quebra com um shot de água com limão, própolis e açafrão, o vinagre de maçã e come proteína e gordura ou salada na primeira refeição. Tá bom, pessoal? Valeu então. Luiz, Valquíria, Cléo, Thiago, todo mundo que esteve aqui, a Maria Bart, a Tati, a Thaís Linhares, que mais? A Adriana Cota, o Reinaldo, todo mundo que entrou aí. Muito legal aí. Então vamos finalizando aqui. Um abraço, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui.